Olá a todos, boa tarde, bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Nós conversaremos hoje sobre uma especialidade que é bastante difundida, além de ser bem difundida dentro dos hospitais, ela também é bastante difundida nas residências. Por incrível que pareça, as pessoas conhecem muito pouco sobre as especialidades da área de fisioterapia. E hoje eu trouxe uma convidada para conversar conosco sobre especificamente fisioterapia respiratória. Aquela fisioterapia que você pode fazer tanto quando você estiver numa condição de internação, quando você estiver numa condição ambulatorial ou até mesmo na residência. Eu trouxe aqui a convidada, a doutora Cláudia Lunardi Savordelli. Ela é fisioterapeuta e pós-graduada em fisioterapia cardiopulmonar, mestre em saúde coletiva, e atualmente é professora e supervisora de estágio em reabilitação cardiopulmonar no Hospital Mário Covas, em Santo André, pela Faculdade de Medicina ABC. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito bom tê-la aqui para nós conversarmos e explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que é, além dessa função que o fisioterapeuta tem, nessa especialidade, cuidar da questão respiratória ou da reabilitação de um paciente que esteja passando por uma disfunção respiratória dentro de qualquer área, seja de qualquer ambiente, seja ela intra-hospitalar ou residência. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho conosco, conversasse conosco sobre essa especialidade, Fisioterapia respiratória, ela pega em que gama de patologias, o que atende essa área? Então, boa tarde mais uma vez, Obrigado pelo convite. E nós fisioterapeutas, da área de fisioterapia cardiopulmonar, nós atuamos tanto com os pacientes adulto quanto pediátrico e neonatal, que é até de 0 a 28 dias. Então, para trazer esse paciente o mais próximo do fisiológico. Então, qualquer patologia, desde uma broncopneumonia, uma asma, no caso dos bebês, uma bronquiolite, fazer com que essas crianças ou esses pacientes adultos, eles melhorem as condições respiratórias e voltem a respirar mais próximo do fisiológico. Então, a nossa atuação é de suma importância, em conjunto com outros profissionais também, preciso da enfermagem, do médico, do nutricionista, enfim, de outros profissionais para ajudar até no próprio atendimento e da colaboração do paciente também, Então, tratar de criança é um pouco mais complicado, mas eu acho que é uma das áreas mais gostosas que tem. E essa área, a fisioterapia respiratória, ela atende desde o nascimento, doutora, até a idade até bem avançada. Já atendi paciente de 105 anos, lúcido, tá? Então, assim, é muito gostoso, porque são os que mais querem voltar a viver, não se desprender da vida, eles querem ficar bem para ir para casa, para preparar o almoço, a janta, fazer as atividades deles. Então, assim, as patologias que eu mais atendo atualmente da parte respiratória são os pacientes que fumaram a vida toda, então eu tenho bastante bronquítico, enfisematoso, que a gente chama que são os famosos DPOCs, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então essa é a parte que eu atualmente tenho mais contato dos pacientes adultos e do setor de reabilitação. E da pediatria, muita asma, pneumonia e agora, a partir do mês de abril, começa por conta da alteração climática, que vai mudar para o outono, graças a Deus. Aí a gente tem as bronquiolites aí respiratórias, que aí as criancinhas ficam bem ruinzinhas, aí vai do período de final de março, começo de abril até setembro, outubro. E o mês, assim, falando de questões respiratórias, de agravo à saúde da população, se nós formos falar de janeiro a dezembro do ano todo, os meses piores para a condição respiratória, quais são, doutora? Olha, os mais secos, Então, assim, essa época de calor que nós estamos enfrentando é ruim porque está muito calor, então a gente acaba dormindo ou com o ventilador, ou então com ar-condicionado. E o ar-condicionado tem o fator de que eu preciso estar sempre higienizando o filtro, aquela parte que a gente vê nos hospitais isso ser feito. Então tem que ser feito em casa também. Quem tem ar-condicionado tem que tomar esse cuidado. Então eu acho que essa época de dezembro, janeiro, fevereiro, que nós estamos no verão, é ruim por conta disso. A gente toma gelado, acaba abusando um pouquinho mais da saúde. E os outros meses que, quando que tem aquele frio muito rigoroso, então de
provavelmente a partir de maio, junho até setembro, mais ou menos, a gente tem que tomar bastante cuidado com a parte respiratória. A senhora levantou um aspecto que a gente, às vezes, nessa época agora que está muito quente, a gente acaba se apegando ou no próprio ar-condicionado ou nos ventiladores. Eu estava até comentando com a doutora aqui que nós colocamos, às vezes, o ventilador em cima da gente à noite para conseguir dormir com esse calor e isso prejudica a respiração, não só assim, porque hoje, por exemplo, eu acordei congestionada. Isso é um reflexo dessa diferença de temperatura, né? Sim, ainda mais que quando a gente dorme, né, o nosso sistema, a nossa fisiologia, ela altera, né? Então a pressão arterial, ela diminui, a frequência cardíaca, ela diminui, a temperatura diminui, por isso que é muito comum às vezes a gente acordar no meio da madrugada e puxar lá o lençol, né? Então, e o ventilador estando ligado, ele vai continuar mandando aquele arzinho lá para você e você pode acordar com uma coriza, às vezes até com dor de garganta. Olha, pode acontecer. E isso tem que tomar um cuidado com as crianças, né, Sim. doutora? Porque são mais suscetíveis a essa condição do clima ser tão diverso. Então, levantando essas patologias que mais acontecem, né, e que são atendidas pelo fisioterapeuta, principalmente no componente cardiorrespiratório, quais são as que a senhora considera de mais gravidade? Olha, na parte tanto da cardio quanto da parte respiratória, tem inúmeras patologias, né? Eu acho que a pior de todas é o tromboembolismo pulmonar, que é por causa, geralmente por desprendimento de trombo de gordura, né, que ele vira um êmbolo e aí ele acaba obstruindo ali uma veia, uma artéria, né, de menor calibre e geralmente da parte pulmonar. E aí o diagnóstico, se ele não for feito de uma maneira correta e rápida, o paciente vai a óbito. Então ele acaba não conseguindo, o tratamento ele não vai ser muito adequado. Então o médico que está ali tem que ser muito bom, as pessoas elas têm que levantar uma hipótese, será que não pode ser, né, uma TEP, um tromboembolismo pulmonar? Então eu acho que essa é uma das que eu vejo na parte de internação, uma das mais graves de emergência e internação, até porque às vezes a gente tem paciente que fez cirurgia ortopédica, então fez cirurgia de fêmur, fez cirurgia de algum osso longo. São os precursores dessa doença. Isso, e a pessoa fica muito imobilizada porque dói. Então ela acaba, né, desenvolvendo esses trombos aí. Então tem a medicação correta que tem que ser feita, então o médico prescreve, a enfermagem vai, aplica, o paciente tem que colaborar e a gente da fisioterapia tem que perceber os sinais clínicos para alertar, né, para avisar, olha doutor, será que ali não seria um caso de uma trombose, alguma coisa? Porque se tiver em um membro ou superior ou inferior, eu acabo deslocando isso ou para o coração, que aí pode infartar a pessoa, ou para o pulmão, que ele pode ter esse tromboembolismo pulmonar, ou até ir para o cérebro e a pessoa ter um AVC, né, que é o famoso derrame aí que a gente conhece. Então, eu acho que essa patologia foi uma patologia que eu já tive a experiência de atender numa emergência, que foi bastante difícil, né, mas graças a Deus a pessoa está viva, né, então a gente conseguiu salvar a vida dela. E, dentre outras, eu acho que o tabagismo ele estava muito em alta até um tempo atrás, né, então as pessoas agora se preocupam um pouco mais com a saúde. Então, a gente tem muito câncer de pulmão, a gente tem muitos pacientes que têm até bolhas dentro do pulmão relacionados à destruição que o cigarro fez e eles desenvolveram as doenças, enfisema, como eu já comentei com você. Então, acho que essas são quando elas estão já exacerbadas, o paciente, muitas vezes, ele não aguenta mais ficar com a gente na reabilitação, ele acaba internando e, infelizmente, muitas vezes não volta mais para casa. Assim, a longa data, né, tem algumas situações que prejudicam a função respiratória, né, doutora? E a gente sabe que além do clima, além da poluição que está no ar, que a gente sabe que tem se agravado também essa questão do ambiente, né, que nós respiramos. Quais são o que vocês atribuem, né, vocês profissionais, ao que está nos levando a ter problemas respiratórios, as questões ambientais que estão nos prejudicando? Eu acho que a pior delas mesmo é a poluição até vinda dos escapamentos de automóveis, né, que a gente sabe que fazem inspeção, faz um monte de coisa, mas muitas vezes não são em todos os municípios, então a gente vê às vezes carros poluindo não só os nossos pulmões, como, né, até as plantas, coitadas, elas não vão conseguir sobreviver. Então o que eu mais vejo, além dos escapamentos, acho que as indústrias também, elas vão, né, lançando para a atmosfera aí, para o ar, né, bastante poluente. Então acho que tudo isso contribui para a gente desenvolver doenças respiratórias. E tem outros fatores que são as pessoas que trabalham em ambientes onde requer uso de equipamentos de proteção de segurança,
equipamentos de proteção individual, né? Isso, os EPIs. Que muitos pacientes que eu atendi no ABC, jovens ainda, que tinham doenças respiratórias ocupacionais por conta do ambiente de trabalho, que não faziam uso das EPIs que a empresa fornecia por conta do calor ou às vezes por não saber como utilizar. Então, eu ganhava, mas eu deixava lá num canto. E aí acabavam tendo doenças que evoluíam para transplante e muitas vezes não dava tempo. Olha aí, olha, uma dica importante, né, doutora? Você que está nos ouvindo, o equipamento de proteção, ele também, né, ele é um dispositivo de segurança, ele não, por isso ele é denominado de proteção. Se você abre mão do seu uso, ele pode acarretar aí problemas sérios à saúde. Doutora, o Heitor, ele está perguntando assim, que ele dorme de ventilador ligado. E aí, esta semana ele teve amidalite. A amidalite, ou um processo infeccioso das vias aéreas, pode estar relacionado ao uso do ventilador? Olha, eu não sei como ele dorme, né? Não sei se ele dorme respirando pelo nariz, que é o mais correto, né? Porque a gente tem os pelinhos no interior das narinas, chamado vibriças, que elas filtram e a gente tem os vasinhos, também os capilares, né? Que ajudam a aquecer esse ar que a gente respira. Se a gente dormir de boca aberta, o ar vai passar por onde ele tem mais facilidade, vai ser pela garganta mesmo. Então, eu acredito que por não ter esses pelinhos, né, as nossas vibriças, para fazer essa filtragem, pode até ressecar também, né? Então, isso tudo pode contribuir para o aparecimento, vai contribuir com tudo, né? Então, não tá úmido, tá seco, não tenho quem faça a proteção das partículas que eu estou respirando. E o ar está vindo gelado, então tudo isso eu acredito que contribua mesmo para o aparecimento de uma dor de garganta. E é muito comum, né, a gente ter, nós tivemos aí alguns programas que sinalizaram a questão da rinite, sinusite, e que as pessoas tendem também a respirar com a boca aberta e ressecar toda essa via aérea. Então, sim, assim, uma dica que a senhora daria, qual era? Assim, é ideal deixar uma bacia no quarto com água? Qual é a recomendação para umidificar um ambiente que está tão seco? Esse esquema da bacia é legal, é interessante. Quem não tem condições de comprar um umidificador mesmo, colocar uma bacia, quando o tempo está muito seco, que a gente ouve na televisão, que a umidade relativa do ar está baixa, como a gente escutou ontem, né, que estava, acho que, se não me engano, chegou a 7, 8%, estava bem baixo. Então é importante você deixar. Você vai ver que a hora que você acorda no dia seguinte, essa água não existe mais, a bacia já está seca. Principalmente para quem mora nas regiões interior do estado ou às vezes interior do país mesmo. Né? Então eu morei em outro estado que a gente usava isso em casa, então você ia dormir com a bacia cheia, acordava com a bacia vazia, né? Para você conseguir pelo menos respirar e seu nariz também não sangrar. E essa água na bacia, né, doutora, eu fico imaginando que ela é igual ao nosso corpo. Nosso corpo é quantos por cento de água? 70, 80% de água? 70 ou 80%. Você imagina que se uma bacia ela seca, você imagina o teu corpo durante a noite. Então, é ideal também, deixa ali uma garrafinha do seu lado, você às vezes se agita à noite, vai lá, toma um golinho, ou, né, ao se levantar. A ingestão, a hidratação é muito importante, né? É muito importante. Inclusive, até ajuda a eliminar a secreção quando a pessoa está com gripe, ou que ela tem alguma doença respiratória. Então, o médico sempre orienta a hidratação, então tomar bastante líquido. Então, não só para não desidratar, mas também para ajudar a expectoração. Então, a gente soltar, eliminar aquela secreção que fica lá grudada nos pulmões, que gera tosse. Né? E a gente sabe que quem tem sinusite também, né, tem que evitar muitas outras coisas, tem que fazer acompanhamento, né, com o otorrino. E tem que também ter o cuidado de lavar as vias aéreas com o soro fisiológico, né? Então isso também é bem importante. E aprender a respirar pelo nariz, a usar, né, esse dispositivo que é o mais adequado. Que certamente você que respira só pela boca deve buscar junto aos médicos ou qual que é o motivo, né, de estar respirando por um canal que não é o comum numa respiração, porque você teria que conseguir respirar pela narina. Sim, é o mais correto, né? Tá. Doutora, uma outra questão que eu acho que as pessoas também discutem bastante e têm um pouco de dúvida, a senhora atende num serviço público de saúde, onde as pessoas buscam, né, nas suas necessidades, o serviço de saúde. No atendimento da fisioterapia, principalmente na questão cardiopulmonar, a criança também é atendida. Sim. Na faixa etária, né, dos bebezinhos até os maiorzinhos, aí que a gente conta aí a fase da adolescência, mas também que entra aí na pediatria, quais são as principais procuras? O que acontece nessa faixa etária mais em que os pais levam para o serviço de saúde e que afetam o sistema respiratório?
Olha, nós lá no Hospital Mário Covas, lá é um hospital de alta complexidade, então os casos mais graves, vindos de outros hospitais da região do ABC, eles vão para lá. Então a gente tem muita criança, eu tive vários bebês que estão comigo até hoje, com 1 ano e meio, 2 anos, que eles começaram com 5, 6 meses de idade. Então eles nasceram com algum probleminha, ou alguma síndrome, ou demoraram para nascer, tiveram o que a gente chama de hipóxia, que é a diminuição da oxigenação no tecido, né, cerebral. Então eles tiveram um atraso no desenvolvimento, eles começam na fisioterapia. E eles ficaram muito tempo respirando artificialmente, com o uso de respiradores. Então existe uma doença causada no pulmão desse bebê, que ela é causada justamente pelo excesso de oxigênio, do uso de oxigênio inadequado. Então essa criança, ela vai para a gente, para o nosso serviço de reabilitação, usando o cilindro, o suporte de oxigênio, e nós temos que trabalhar toda a parte muscular, desenvolver toda essa... Para ela voltar a ser normal. Para ela tirar o oxigênio que ela está usando, porque nós não precisamos utilizar além do que tiver que ser usado naquele momento. Isso também é uma dica que eu dou para os meus pacientes, porque eles acham que quanto mais cansado, mais oxigênio eu tenho que utilizar, e não é assim. O oxigênio ele é tóxico, então eu tenho que tomar bastante cuidado aí, porque ele pode causar outras complicações respiratórias também, inclusive hemorragia alveolar. Olha aí que perigoso, né? E às vezes tem gente que, eu não sei, parece que era aquele cantor, o Michael Jackson, ele dormia num quarto 100% de oxigênio, alguma coisa assim, isso também. Aí ele saía do quarto 21% que é fora, como é que fica aí isso? Fica complicado, né? Então assim, será até que ponto isso daí vale a pena, né? Acho que era mais por estética, não sei. Não me eu lembro de ter escutado alguma coisa, mas eu não li a fundo para saber o que era, qual que era o objetivo. Mas enfim, a gente orienta os nossos pacientes, tanto os que precisam tirar, né, que a gente faz o desmame do oxigênio, sempre em conjunto com a equipe médica. Então a gente não vai fazer o desmame sem o médico estar ciente, então sempre conversando com a equipe e observando se o paciente tem condições mesmo da gente tirar pelo menos durante o dia esse oxigênio e manter à noite. Então as mães, elas ficam extremamente apreensivas, porque elas conhecem o bebê na barriga e depois eles a vida inteira ou no respirador ou usando aquele catéter, com aquele cilindro junto. Então é todo um trabalho que a gente faz com elas também. E dá super certo, é muito gostoso. Tem muito sucesso. Tem, graças a Deus. Isso é que é legal. Então, olha, a gente está vendo que a fisioterapia está ali, né, respiratória, desde o momento que o bebê nasce, esse trabalho dos fisioterapeutas para reabilitar e fazer, desde a criança até o idoso, a respirar melhor. Sim, né? O meu papel é que todo mundo respire bonitinho e só com oxigênio do ar ambiente. E tem algumas dicas, doutora, que a gente pode falar com nossos internautas em relação a assim, dicas do dia a dia que a senhora já atendeu lá no consultório, que você atende no dia a dia e que pode levar para a pessoa, mesmo aquela que ou esteja em uso de oxigênio em casa, por exemplo, ou que precise de uma reabilitação, né? A gente sabe que tem aquelas bombinhas que as pessoas, a fisioterapia pede para soprar. O incentivador respiratório. Né? Então, assim, o uso disso adequado, regularmente, como é prescrito pelo fisioterapeuta. Sim. Porque às vezes eu já tive algumas pessoas conhecidas que o fisioterapeuta falava como tinha que fazer e ele não fazia. Qual é a repercussão, né? Se você não segue, por exemplo, uma recomendação para reabilitação. Fica difícil, né? Então, eu acredito assim que muito vai da maneira como você vai explicar para o teu paciente, né? Porque uma coisa é você explicar para uma pessoa um outro colega, né, como é que é utilizado, uma pessoa vir fazer um treinamento com a gente. Outra coisa é a gente orientar um senhor, uma senhora, que muitas vezes já tem até dificuldade em aprender a manipular certos objetos. Então você escreve o nome do equipamento que você quer que ela compre, você mostra a foto e aí ela traz o equipamento para você e nem você sabe como que ele funciona, fica difícil, né? A gente tem que saber manipular, saber para que serve, quantas vezes fazer, quantas séries quantos números de repetições aquele paciente consegue fazer. Porque não é uma receita de bolo. Então, às vezes eu tenho pacientes que eles estão tão cansados, a doença já está tão avançada, que ele consegue fazer uma vez, assoprando 5 vezes lá a bolinha, fazendo a bolinha levantar 5 vezes. Tenho pacientes que conseguem fazer 3 repetições de 10. Então, para cada um eu vou ter que fazer uma avaliação e oriento que eles façam isso fora do hospital, que eles façam em casa. E também oriento aquele equipamento individual, é só seu, não é para ficar emprestando para ninguém, né? Pelo fato até da higiene.
E também porque para cada pessoa, você tem que regular de um jeito. Dependendo do equipamento, você consegue regular para ficar mais fácil, mais difícil. Qual é o objetivo que a gente quer ali naquele exato momento? Né? Então, acho que explicar para o paciente que tudo que ele faz ali com a gente, desde o exercício respiratório, que você põe a mão ali para ele trabalhar o diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório, para que ele faça em casa também. Então, acho que não é só ali naquela 40 minutos de atendimento, que ali eles fazem bonitinho porque a gente está em cima, supervisionando, mas que ele continue fazendo isso em casa, quando a gente está de férias, que pratique caminhadas, que tem exercício também para fazer para musculatura. O exercício físico, muitas vezes as pessoas entram nas academias, faz um certo exercício, mas assim, com foco no sistema cardiorrespiratório, para melhorar essa aeração, para melhorar essa expansão pulmonar. Tem também exercícios específicos. Lá na reabilitação a gente não faz o exercício só para o pulmão, não. A gente faz para o paciente inteiro, para o indivíduo como um todo. Então, a gente faz muito exercício para fortalecimento do quadríceps, que é o nosso músculo grandão que a gente tem na coxa, para os membros superiores também, porque muitas vezes a pessoa é dona de casa, precisa estender, sei lá, um lençol no varal e ela já cansa. Então, a gente explica, né? O certo seria aquele varal que abaixa, mas nem todo mundo tem acesso. Então, a gente tem que trabalhar bastante esse fortalecimento muscular para que ele faça as atividades em casa sem ele se cansar. Para que ele consiga, pelo menos, não depender tanto de uma outra pessoa. Então, isso é muito importante. Acho que até por questão de quanto mais independente, melhor, né? Para a pessoa. Então, isso a gente enfatiza bastante e tem dado excelentes resultados. O próprio paciente vem falar para a gente, olha, quando a gente fica de férias aqui é ruim porque a gente cansa muito. Aí eu dou bronca. Por que você não fez em casa? Porque eu estava de férias também, eles falam, né? Mas é muito gratificante. Eu acho que a família também participa bastante, a gente orienta unida, todo mundo, né? Uma outra situação que é assim, a gente sabe que a gente está falando, né? A senhora explicou que o ideal é respirar pelo nariz e também evitar pela boca por questões de ressecar e tal. Mas a gente tem as pessoas que convivem com um orifício aqui na garganta que se chama traqueostomia. Certo. Esse orifício, em que às vezes ela é uma cirurgia que pode ser revertida ou ela é permanente, as pessoas respiram por esse orifício. Qual é a recomendação do fisioterapeuta para cuidar, para não ter problema? Porque às vezes as pessoas que podem estar nos ouvindo, tem alguém que conhece, e as pessoas que estão recentes no uso dessa traqueostomia, alguma dica, né, para que ela conviva bem com esse dispositivo? É uma pergunta muito interessante, porque traqueostomia, como você falou, né, o orifício, a comunicação já está na traqueia, né? Então, qualquer corpo estranho que entra ali vai direto, não dá muito tempo, né? Pode obstruir ali a via aérea. Acho que o principal cuidado é com a higiene. Existem vários tipos de traqueostomia. A gente tem metálica, tem a de PVC, que é plástica, tem de silicone, então tem vários modelos, vários tamanhos, vários tipos, vários fabricantes. Eu preciso saber o tamanho, se ela é curta, se ela é longa, deixá-la sempre higienizada, tanto a fixação dela, porque às vezes a gente vê que ninguém limpa. Então, se a pessoa tem uma comunicação mais próxima e ela está muito secretiva, a secreção não vai sair pela boca, vai sair pela traqueia, pela traqueostomia. Ali agora é quase como se fosse a boca da pessoa. Exatamente. Então, é perigoso, não pode ocluir. Tem alguns pacientes que depois de algum certo tempo de exercício, a gente consegue ocluir a traqueostomia para que ele volte a respirar pelo nariz, mas não são todos os pacientes que a gente consegue fazer isso. Então, é um trabalho bem interessante com a fono, que a gente faz também lá no hospital, é muito legal, é multiprofissional. E eu acho que o mais importante é toda a traqueostomia, pelo menos a maioria dos que vão para mim no ambulatório, elas têm um intermediário que você mesmo tira para higienizar. E é importante que seja feita pelo menos 2 vezes ao dia. Agora, se o paciente é muito secretivo, eu recomendo de 3 a 4, porque o que acontece? Se a pessoa não respira pelo nariz, está respirando só pela traqueia, ou sei lá, por uma obstrução por um tumor, ou porque a tráquea está com aquele cuff insuflado, que é um balãozinho que fica ali, ela não vai conseguir respirar pelo nariz. Então, se aquilo entupir de secreção, ela não vai respirar. Já aconteceu de eu pegar a paciente ali esperando para o atendimento, entrar em insuficiência respiratória por rolha de secreção. A secreção, ela endurece e ela faz uma rolha ali e obstrui a passagem. Né? Fecha. E assim, você tem que atender o paciente, aquilo é uma emergência, não dá tempo de você colocar ele deitado, não. Sentado mesmo na recepção, a gente tentou lá
E graças a Deus a gente tirou ele da... acontece isso em casa, por isso que tem que higienizar muito bem, então, porque lá no hospital tem os profissionais para atender e rapidamente sana o problema. Mas se você não higieniza em casa, essa rolha, esse tamponamento pode acontecer na tua residência, aí fica mais difícil, né, doutora? Fica mais difícil. Então a gente orienta, né? Eu fui fisioterapeuta durante 5 anos do Hospital Mário Covas da internação, então todo mundo fala a mesma língua lá, todos os fisioterapeutas são treinados da mesma forma. Então a gente orienta o familiar ou o paciente, quando ele tem condições, né, para que ele mesmo faça essa higiene. Então ele não sai de lá leigo total, ele sabe como que faz para colocar, para tirar. Se essa tráqueo na hora do banho ela escapa, como é que faz? Eu tenho que repassar? A gente orienta, nós fisioterapeutas, nós sabemos colocar, a gente sabe a técnica, porém não são todas que a gente pode passar, trocar, né? Tirar, vou colocar de novo, dependendo, se é um paciente da cirurgia da cabeça e pescoço, a gente não tem autorização para mexer. Então a gente orienta, que já aconteceu, de famílias que vêm de municípios distantes do ABC mesmo, Rio Grande da Serra, lá para frente. Olha, durante o banho saiu a tráqueo, o que eu faço, né? Liga no hospital, tem que trazer aqui, porque aí o médico vai passar, porque ela pode o quê? Fechar, pode cicatrizar nesse período. Sim, aquele dispositivo interno, né? Tem que trazer, levar para o hospital de volta o paciente. Quanta coisa. Eu nunca vi criança com traqueostomia. Existe, doutora? Existe. Existe, sim. Geralmente são crianças que tiveram alguma complicação na própria traqueia ou na laringe, ou alguma outra doença, ou ficaram muito tempo na ventilação mecânica mesmo, e são crianças que tem alguma síndrome que são todas molinhas, que são a que a gente chama de hipotônica, que o músculo fica bem molinho, e que vão ficar dependentes de ventilação mecânica para o resto da vida. Infelizmente tem esses casos. Doutora, a gente sabe que a gente, apesar de toda o movimento para as pessoas deixarem de fumar, deixarem o tabaco aí de lado, ainda tem muita gente que não consegue. Há alguma forma ou alguma dica que a senhora pode dar, mesmo para quem ainda fuma, para melhorar um pouquinho? Porque assim, logicamente a nicotina e tudo que impregna aí na via aérea e em todo o organismo, não vai ter jeito. Mas há alguma coisa que pode ajudar? Que tem algum exercício, não tem? O recado é dado mesmo, não tem jeito. Quem fuma prejudica realmente o sistema respiratório. Eu vou falar para você que eu tenho pacientes respiratórios que são pacientes já considerados graves, que eles fumam e eles falam para mim que não fumam, mas a gente sente o cheiro do cigarro, não tem como. E que muitas vezes eles falam, eu não consigo parar de fumar, né? Então eles querem melhorar a parte respiratória, então eles fazem de tudo para melhorar, mas eles com um cigarro só eles destroem sei lá quanto tempo de fisioterapia, de reabilitação. Então a melhor coisa é realmente a pessoa se conscientizar dos malefícios que o cigarro ele causa. E se a pessoa soubesse, né, se ela pudesse ler um pouquinho só, lá no site do INCA, está falando, né, do Instituto Nacional do Câncer, ele fala lá quantas substâncias tem só na fumaça, você não ficaria nem perto de quem está fumando. São quase 5.000 substâncias tóxicas cancerígenas. Então é muito complicado. Olha aí, gente, tá dado o recado. Eu quis aqui até tentar ajudar vocês que fumam, mas ó, não é esse não, né? O recado não é, tem um jeitinho, o jeito mesmo para você preservar a sua saúde respiratória, a sua saúde orgânica, é parar de fumar, né, doutora? Parar de fumar. No começo, todo mundo fala que é complicado, é difícil, mas se você tem um foco, uma meta, você consegue. Isso daí é como a mesma coisa de regime, né? A pessoa fala, eu não consigo, consegue sim. Quando a gente quer, a gente consegue. É só isso querer, daí, né, exatamente. Doutora, nós estamos chegando no final do programa, mas eu gostaria de saber se a senhora quer deixar algum contato. Eu sei que a doutora ela é da Faculdade de Medicina ABC, né? Certamente voltará aqui no programa, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Mas se quiser deixar algum contato, ou mesmo lá do serviço do Mário Covas, fique à vontade. Olha, o meu e-mail, né, pessoal, é claulunardi@uol.com.br. Se alguém tiver algum interesse, alguma pergunta, pode, né, me procurar pelo e-mail, ou também tem nas redes sociais, né? Isso, mas aí a doutora está à disposição nesse e-mail, caso você tenha alguma dúvida sobre questões respiratórias, cardiopulmonares, ela estará à disposição. Com certeza. E voltará aqui ao programa, né, doutora? Com certeza, se Deus quiser. E eu agradeço muito a sua vinda, certamente nos orientou também, né, sobre as questões que a gente tem que atentar, né, respiratória, e eu aguardo você outra vez aqui no programa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, né? É muito gostoso falar daquilo que a gente gosta, faz com bastante amor. Obrigada.
Então tá bom. E você, eu vou te aguardar aí na próxima programação. Fique de olho aí e continue com a Just TV.